Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia. E a gente tá com o quadro O que fazer depois do Enem, né? De férias do Enem. Que livro é esse? Galerinha, esse livro aqui é muito bacana, muito interessante, né? Inclusive caiu uma questão do Enem de 2019, né? Desse ano mesmo, sobre esse livro, né? Um estudo em vermelho. Então eu quis trazer para vocês aqui esse livro porque ele é muito interessante, muito legal. Se você gosta de romance policial, de suspense, esse livro eu super recomendo para vocês, viu? É um dos livros bem interessantes, né, do Sherlock Holmes e caiu no Enem, né? Bom, galerinha, vamos falar um pouquinho do livro, né? Nesse quadro, que livro é esse, né? Esse livro, depois eu vou comentar para vocês qual que é a questão, né? Vou mostrar para vocês a questão e qual trecho dele que caiu. Mas eu quis trazer para vocês o livro mesmo. Ele tem várias capas, né? Essa daqui é com essa ilustração, né? Escrito Hash. Não sei se dá para ver aqui direito. Hash aqui no caso em alemão, né? É muito bacana esse livro. Quem não leu, eu não vou dar spoiler, muitos spoilers para vocês aí, mas a história é muito interessante. Hash, eu vou só dar um spoiler aqui. Esse aqui da capa, olha só, é o Sherlock Holmes, né, o detetive, o que o livro relata, né, vamos falar um pouquinho do livro. Ele é o principal, o detetive que desvenda os casos, né, o famoso Sherlock Holmes, inclusive tem filmes sobre ele, tem várias, inclusive passou nessa novela, Bom Sucesso, um personagem até que morreu, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele. Ele falava muito desse personagem, mas era de uma novela da Globo também, eles citaram esse livro. Como eu disse, né, o Sherlock Holmes é um detetive, né, aí, na ilustração, né, exatamente a descrição, ele usava o chapeuzinho, o cachimbo dele, e ele ajudava aí, né, era a grande cabeça para desvendar esses mistérios, esses suspenses desses crimes. Então, mais uma vez, se você gosta de romance policial, de suspense, você com certeza vai amar esse livro. Eu super recomendo para quem não leu ainda, né? Bom, galerinha, aqui atrás, né, fala um pouquinho do livro e aqui sobre o autor, né, que é o Arthur Conan, né? Aqui, né, a data do nascimento dele e de falecimento. Aqui fala um pouquinho sobre ele, sobre o autor do livro, né, do Arthur. O que que acontece? Vamos ler aqui um pouquinho a descrição para vocês. Olha só, que interessante. Aqui fala um pouquinho sobre ele, ó. Um estudo em vermelho. Londres, 1881. Um americano é encontrado morto, assassinato, aliás. Inclusive, é interessante porque caiu exatamente no trecho, né? Eu vou ler para vocês no Enem, eu vou ler para vocês a questão também, né? Então, o Enem gosta muito de abordar aí, né? Temas da atualidade, temas que tem a ver com a juventude, né? Temas diversificados e interessantes sobre livros também. Então, como eu disse para vocês, seria legal para quem tiver curiosidade, né, de olhar as fontes das questões do Enem. Inclusive tem várias recomendações de livros nas próprias questões e esse livro foi um deles, né, que caiu e é bem bacana, bem interessante. Quem não leu ainda vai gostar, quem gosta de livros de suspense. Então tá, a descrição, assassinato. Aí tá, deixa eu focar aqui, vamos ver se vai dar aqui isso. Há marcas de sangue, mas o corpo não mostra nenhum ferimento. Desorientado, a polícia pede ajuda ao certo Sherlock Holmes, um cavaleiro que costuma desvendar os enigmas mais difíceis, como se fosse brincadeira de criança. Nessa história clássica, ele e o fiel Dr. Watson lançam-se à primeira de suas grandes parcerias. Então é bem interessante. O livro, o Dr. Watson, ele é o amigo do Sherlock Holmes. Para quem ainda não leu, o que acontece? Vou dar mais ou menos como se diz, uma resenha, uma resumida sobre esse livro. Ele divide quarto com ele, né? É colega dele de quarto. E ele começa no começo, até um pouquinho, né, de curiosidade, né? O que ele fazia, o que ele faz, né? Aí eles começam a ter essa amizade, até que, né, ele descobre tudo que o Sherlock Holmes é um detetive, e o Sherlock Holmes pede ajuda a ele, se ele gostaria de entrar nesse mundo aí, de desvendar sobre crimes. Então é bem interessante a amizade dos dois. E o Dr. Watson, vou fazer um resumo mais ou menos.
Ele ficou ferido, né? Ele é um médico, ele ficou ferido, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, no Afeganistão. Deixa eu ver aqui. Aqui, gente, olha só. É um pouquinho da descrição. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Quando eles se conhecem, porque é bem bacana quando eles se encontram, quer ver? Aqui fala um pouquinho sobre ele. Eu acho que ele era um médico, né? Deixa eu olhar aqui aonde que tem falando sobre ele, que ele acaba dividindo quarto com ele, né? Chegando na cidade dele e divide quarto com ele, mas ele era, se eu não me engano, ele era um médico que ficou ferido. Um pouquinho sobre ele, olha só. É legal que nesse livro, o Dr. Watson, amigo dele, ele descreve sobre o Sherlock Holmes. Então, esse livro ele é narrado em terceira pessoa, ou em terceira pessoa não, é narrado pelo Dr. Watson, e ele descreve sobre o amigo, sobre o Sherlock Holmes. Então, o livro é todo narrado sobre a visão do amigo dele, né, do Dr. Watson. O que acontece? Olha só, essa parte aqui, ó. Ele veio do exército, né, ele fez o curso de medicina, era médico assistente e conseguiu estourar na Segunda Guerra do Afegão. Aí ele se feriu, né? Tem uma parte aqui que fala que ele se feriu numa batalha. Foi atingido no ombro com uma bala. Aí o que acontece? Depois disso, né? Aí ele vai para a cidade, ele muda e aí ele fica no hospital de feridos. Olha só, mais ou menos uma breve resumida aqui. Eu não vou falar sobre o livro todo, porque eu não vou dar spoiler para vocês, mas é bem interessante. Aí ele se muda, né? Aí foi considerado perdi, voltei a mim. Aí ele estava convalescendo, sem que me mandasse de volta para Inglaterra. Aí ele foi despachado pelos Orontes no navio. Aí o que acontece? O livro narra que durante a trajetória dele, aí ele foi ferido e ele até que ele chega no lugar para morar e ele divide quarto com o grande, né, famoso autor, famoso personagem do livro, o Sherlock Holmes. Aí daí surge a amizade deles. Aí o Sherlock Holmes pergunta a ele, né, se ele quer ajudar ele a desvendar esses crimes aí junto com ele. E aí surge a grande parceria deles, né? Ele sendo médico e o Sherlock Holmes um detetive. Então eles viram super amigos e conseguem desvendar aí os mistérios aí, né? Os crimes, as investigações. Olha só que interessante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Aqui é um pouquinho sobre o autor do livro, né? Que tem na resenha dele, falando sobre um pouquinho sobre a vida dele, né? Do Arthur Conan. Aí fala um pouquinho sobre a vida dele, né? Sobre as obras, né? Dele. Aqui sobre o personagem do Sherlock Holmes. Bem interessante, né? Sempre retrata a figura dele com um cachimbo, né? E um chapéu, né? Bem bacana, olha só. Tem gravuras também, o que eu achei legal desse livro é porque ele é todo ilustrado, né? Ele tem bastante gravuras. Essa versão, né? Um estudo em vermelho com essa capa. Aí, olha só que interessante. Aqui é os dois, né? O Sherlock Holmes e o amigo dele, olha só. O Dr. Watson. Uma célebre das ilustrações serviu de modelo para o detetive e por esse caminho curioso ganhou a imortalidade. Olha só que interessante. Gente, o livro ele é muito interessante. O legal dele... Bom, galerinha, voltando aqui, um pequeno probleminha. O legal desse livro é que você enxerga, para quem lê o livro, né, você enxerga a visão das duas partes, tanto do assassinato, né, eu não vou dar spoiler, mas é bem interessante esse suspense, porque depois você tenta enxergar, você tenta ver a visão do assassino. Então, as pistas, às vezes você pensa, igual no meio, às vezes você pensa que uma história não tem nada a ver, mas depois você liga os fatos, né, ele tem bem aquela pegada de romance policial mesmo, de investigativo. Então, para quem gosta de livros de suspense, vai amar o livro, porque ele tem várias pistas, né? Sabe aqueles livros que tem pistas? Aí no final você fala, poxa, agora eu entendi o motivo disso ter acontecido, entendeu? Além das suspeitas, aí você, junto com o olhar do Sherlock Holmes, né, do amigo dele, você acaba desvendando junto, querendo desvendar junto os crimes, né? O crime junto com o personagem. Então, o legal desse livro é que ele te instiga, né? A ter essa visão aí, né? Sobre esses crimes. Então, é bem interessante. Olha só, tem umas gravuras também.
falando sobre eles, né? É aqui o Sherlock Holmes. Então é bem interessante também a ilustração que ele tem, olha só. É muito legal. É muito bacana, muito interessante. Aqui, olha só. Londres. Deixa eu ver se deu uma. Isso. Londres vitoriana. Uma cidade em que a riqueza e miséria não conviviam muito bem com a criminalidade. Muito bem, a criminalidade era altíssima. Ou seja, né? Daí eles trabalhavam juntos aí nessas investigações, olha só. Então aqui é Londres, né? Uma gravura de Londres, olha só que interessante. Então ele tem umas ilustrações bem legais também. Olha só. Aqui é sobre o personagem, né? A morte dele, a morte do Holmes. Dizem que o autor foi criticado por ele ter matado o Sherlock Holmes, né? Aqui um pouquinho da crítica, olha só. Porque o Sherlock Holmes, ele estourou, ele fez um sucesso. A obra do Arthur, várias pessoas queriam ver mais livros, mais temas dele, né? Então, várias pessoas queriam mais o Sherlock Holmes. Então, de tão sucesso que o personagem fez, muita gente pedia mais obras dele. Então, não aceitavam a morte do personagem. Por ele ser um personagem, como se diz, muito foda, né? Muito top, vamos dizer assim, nessa linguagem. Muito bom pra eles, né? Olha só, tem até filmes, né? Se eu não me engano, é de um filme. Isso, é de um filme que eles fizeram também. É bem interessante, tem até, como eu disse, de tanto sucesso que fez o livro, as obras, tem até filmes, né, sobre esse personagem. Aqui vai um pouquinho do autor, né, vamos passar aqui um pouquinho. Aqui sobre o olhar do Watson, que inclusive, né, do Dr. Watson, que inclusive vai ser, deixa eu ver se é a câmera, isso, que inclusive vai ser o dos principais do livro, porque ele narra, na verdade, o principal é o Sherlock Holmes e o olhar do amigo, porque o amigo, esse Dr. Watson, que vai ser, como se diz, o autor, o escritor do livro, né, vamos dizer assim, porque o livro todo se passa sobre o olhar do Dr. Watson em relação ao amigo, né? Então é bem interessante porque ele é narrado na pessoa do Watson, para descrever sobre o personagem do Sherlock Holmes, que vira o grande amigo dele, e juntos eles se embarcam nessa parceria aí para poder desvendar os crimes. Então é bem bacana. E uma coisa, eu vou dar um spoiler pra vocês, uma coisa que eu achei injusto um pouquinho nesse livro no final, é porque acontece exatamente isso. Depois de todo o trabalho, porque o Sherlock Holmes, ele era um personagem muito inteligente, digamos assim. Ele era o principal cabeça, para ele, como se diz, né, desvendar o crime, era num piscar de dedos. Ele era as suas deduções, né, a dedução que ele fazia era muito boa. Então, o que acontece? O final acaba sendo injusto, porque quando o amigo dele, depois que eles desvendam o crime, não vou dar spoiler para quem ainda não leu o livro, mas o que acontece? No finalzinho, quando eles conseguem desvendar esse crime, que conta no livro, né, do Estudo em Vermelho, ele pega e não é valorizado. O jornal publica que foi os amigos dele, olha só, os detetives amigos dele, na verdade esses detetives pediram a ajuda do Sherlock Holmes. Então ele acaba não sendo valorizado. E no final, a parte mais injusta é que um jornal publica lá que o Sherlock Holmes era um amador e que precisava de pedir ajuda para os detetives, sendo que na verdade foi exatamente o contrário. Quem levou a fama foi os outros e quem realmente foi o cabeça para desvendar esse mistério foi o Sherlock Holmes. Aí nessa parte é interessante porque o amigo dele, o Dr. Watson, inclusive, que é o que narra o livro, ele diz assim, né, como se diz, não, amigo, eu anotei todos os detalhes do crime, todo o esforço que você fez, e isso não vai ser em vão, né? Eu vou publicar alguma coisa sobre você. E o que é interessante é que tem um livro sobre ele ficou famoso, né? Apesar de no próprio livro narrar essa injustiça que fizeram com o personagem, desvalorizando o trabalho dele. Tanto é que ele ficou famoso mesmo, e tem vários livros sobre Sherlock Holmes. Então, esse final também acaba sendo injusto com o próprio personagem, porque ele foi o detetive cabeça, digamos assim, o principal para desvendar e solucionar esses mistérios aí. Aqui é interessante, olha só, ele conhecendo o Dr. Watson, que é o amigo dele, né, que ele veio do Afeganistão. Lá, tá vendo? Esse daqui é o Sherlock Holmes e esse é o Dr. Watson. Não, pera, é o contrário, eu acho. Porque o Sherlock Holmes gostava de fazer investigações, né?
trabalhar com química também, né, em laboratórios. Aí ele conhece ele, né, o Dr. Watson conhece ele nos experimentos, né, porque como pelo fato dele ser detetive, no livro descreve que ele era muito inteligente, então ele fazia experimentos, né, tipo um detetive perito, né, para fazer investigações. Aí eles se conhecem, né, interessante os dois aqui, eles se conhecendo e eles fazem uma grande parceria, que vão morar no mesmo apartamento, dividir quarto, né? É bem interessante, olha só, a ciência da dedução. Então o livro ele é bem interessante, né? Ele narra sobre esse olhar, incentiva realmente o leitor a esse mundo, né? É fantástico das investigações de crimes. Então é um livro que eu super recomendo, muito bacana, viu? Para quem ainda não leu, é muito interessante ler. Vocês, quem gosta, assim, né, desse olhar de suspense, com certeza vai amar. Essa parte é a parte mais interessante. Por que ela tá marcada aqui? Justamente para mostrar para vocês, olha só, exatamente a parte que caiu a questão do Enem. Eu vou deixar a questão do Enem para vocês verem, né? Tem até uma fitinha aqui. Vou deixar a questão do Enem para vocês verem, mas tá até marcado aqui a parte que cai do livro, olha só. Exatamente esse texto, da página 39, olha só. Prezado senhor Sherlock Holmes. Aqui no caso, foi um amigo, né, dele, detetive, que pediu ajuda para ele solucionar esse caso. Então foi a partir daí, desse caso, né, dessa carta, né, desse bilhete que ele mandou, que eles começam a grande aventura deles de desvendar esse crime do livro Um Estudo em Vermelho, que foi exatamente esse caso aqui do Debler, né, do que foi assassinado. Então é aí que começa a investigação deles, do crime, que eles chamam o amigo dele, né, o Dr. Watson, para ajudar ele. Então, é a partir desse crime, desse assassinato, que começa a história do livro, e foi exatamente a questão que caiu no Enem sobre esse trecho aqui, né? Aí ele diz o seguinte no bilhete, pedindo ajuda para o Sherlock Holmes, olha só. Prezado senhor Sherlock Holmes, essa noite houve mais uma ocorrência grave na Lauriston Gardens 3, perto da Broxton Road. O guarda viu uma luz no local aproximadamente às 2 da manhã e, como a casa estava desocupada, desconfiou de alguma coisa. Você está dando foco, gente, à câmera? Isso. Achou a porta aberta e na sala da frente, que está sem móveis, encontrou um corpo de um homem bem vestido que tinha no bolso cartões de visita com o nome Enoch Joe Draper. Então, o Draper, esse que é o assassinado, né, gente? Essa que vai ser a vítima, o senhor Draper. Então, gira em torno sobre a investigação, o que pode ter acontecido com ele. Aí tem as pistas, é bem interessante. Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Nada de roubo e nada de pistas sobre a forma como o homem havia morrido. Há manchas de sangue na sala, mas o corpo não apresenta ferimentos. Não temos ideia de como ele conseguiu entrar naquela casa vazia. Na verdade, não dá para entender coisa alguma da história toda. Se o senhor puder dar um pulo no local em qualquer momento antes do meio-dia, lá estarei. Deixei tudo intacto até ter notícias suas. Caso não possa vir mais tarde, lhe comunicarei. A câmera não tá dando foco, gente. Outros detalhes, caso queira beneficiar-se com sua opinião, para mim será uma grande gentileza de sua parte. Cordialmente, Tobias Gresson. Aqui, agora deu. Então, olha só, tudo começa quando eles pedem ajuda ao Sherlock Holmes. Então, essa parte que eu achei injusta, porque ele ajudou, ele foi o cabeça do crime, né, pra solucionar. E no final, que eu achei injusto, eles não deram o crédito merecido ao Sherlock Holmes, né, que foi o principal aí, detetive. Bom, eu não vou dar spoiler pra vocês, mas tem gravuras, olha só que interessante, sobre o caso do crime, pra deixar vocês na curiosidade, olha só. É aqui o Sherlock Holmes, né, sempre com o chapeuzinho dele, o cachimbinho, e o amigo dele também estava acompanhando de longe, porque ele ficou meio assustado, né, um amigo dele, o médico, ele não estava acostumado com esse tipo de coisa, mas ele foi por curiosidade, né, aí depois ele acaba ajudando o Sherlock Holmes. É engraçado que no começo, narra, o próprio Watson fala, ele narra na pessoa dele, né, ele diz
que ele ficou assustado, que não parava de pensar naquilo, apesar de ser médico, porque ele não estava acostumado com esse tipo de investigação. Então é bem interessante, né? Ele narra a primeira experiência que ele teve junto com um amigo. Então é bem legal, né? Ele narra sobre situações. Aí aqui é o corpo, né? Que ele encontra. Então é bem interessante. Até aí, a gente vê a versão do homem que foi assassinado. Mas a gente, depois você vai entender o motivo. Aí você começa a ver a versão do assassino. Então é bem interessante que esse livro te faz refletir sobre os motivos realmente que levam a uma pessoa a cometer assassinato, né? Sobre os motivos que levaram o crime. Então, o legal desse livro é exatamente isso. Aqui fala sobre o Reich, né? Sobre o que aconteceu aqui, né? Porque o assassino, ele deixou esse aviso. Então, é bem interessante essa parte de investigação também. Eles procuram saber o que significa exatamente na capa, né? Esse Reich aqui. O estudo em vermelho, no caso, tem muito a ver com isso, porque eles encontraram a marca do sangue do assassino, na verdade. Foi esse sangue, vocês descobrem que não é da vítima, e sim do próprio assassino. Vocês vão entender o motivo dele ter escrevido isso. Então é bem legal também, essa parte é importante destacar no livro. Então, gente, olha só, eu não vou dar spoiler muitos pra vocês. É legal que no próprio livro o amigo dele fala assim com ele também, essa parte é legal, que ele fala assim, não sei se é aqui, que ele fala assim, amigo, o Dr. Watson, né, ele fala com Sherlock Holmes, então a gente está participando de um estudo em vermelho, então ele fala o próprio nome do livro, né, é bem legal também essa parte. Bom, eu não vou dar muito spoiler pra vocês, quem é o assassino, mas deixa eu ver aqui se tem algumas gravuras que eu posso mostrar pra vocês. Ah, sim. Aqui é os amigos dele, do Sherlock Holmes. Amigos, entre aspas, né? Os que levaram créditos e ele não. O que eu achei injusto também. Aí no final eles... Deixa eu ver se tem mais spoiler aqui. Não posso dar spoilers pra vocês, gente. Mas é bem legal, bem interessante. Porque tem umas gravuras... Ah, tá. É legal que tem uma história bem no meio também, sobre uma outra personagem, né? Não, acho que eu não vou poder falar pra vocês, senão vai dar um spoiler, um mega spoiler, então não posso falar o motivo, mas tem um motivo que levou a esse crime também. Eu não posso falar mais coisas, senão vai dar spoiler pra vocês. Mas é legal que bem no meio do livro, ele narra, a pessoa que tá lendo às vezes pensa, poxa, essa história não tem nada a ver. Depois vocês vão ligar os fatos e vão entender aí o motivo. Bom, eu vou colocar aqui no final, nessa parte final aqui, porque essa parte aqui que eu achei interessante também, olha só. Quando ele diz o seguinte... Ai, eu acho que pus um spoiler, gente. Ai, meu Deus. Deixa eu só colocar... É só uma parte aqui que ele leva o crédito. Quer ver? Os amigos dele aqui, ó. Deixa eu ver aqui... Deixa eu tampar aqui pra vocês. Isso. Aqui, olha só. Essa parte aqui. Olha só que injustiça, ó. Doutores como Lestrade e Gerson, que eram os amigos dele... que levaram o crédito, olha só que injustiça, quando o amigo dele diz assim o seguinte, olha só o que tem no jornal, né, Sherlock Holmes, olha só essa parte aqui, aí colocou, instrutores como Lestrade e Gerson, o senhor Holmes poderá adquirir oportunamente, quem sabe, parte do brilho de seus mestres. Espera-se que os dois investigadores venham receber alguns testemunhos de reconhecimento pela qualidade do seu serviço. Então, olha só que injustiça, né? Aqui no final. Aí ele diz assim, eu não lhe disse desde o começo? Perguntou Sherlock Holmes, com uma risada. É nisso que deu todo o nosso estudo. Em vermelho, olha só que interessante, eles falam o próprio nome do livro. Conseguimos um testemunho de reconhecimento para os dois. Então essa parte que eu achei muito injusta, porque depois de todo o esforço que os dois fizeram, né, que Sherlock Holmes fez, quem levou o crédito foi os amigos dele. Então isso eu achei muito, muito injustiça. Aí o amigo dele, né, exatamente o Dr. Watson, que descreve esse livro, que eu achei bacana, ele diz assim pra ele no finalzinho, ó, deixa pra lá, respondi. Tenho todos os fatos registrados em meu diário e público. Haverá de ser informado deles.
Enquanto isso, você vai ter que se satisfazer com a consciência do sucesso como um avarento romano. Aí aqui no final tem essa mensagem aqui, né? E eu achei legal, olha só essa mensagem aqui que diz o seguinte: na rua, deixa eu ver se vai dar pra vocês, pra focar aqui. Isso, peraí. A câmera tá ruim, gente. Isso. Ai, isso. Na rua, o povo me vai, mas em casa, quando olho o dinheiro no cofre, me aplaudo. Então é bem legal, bem interessante aí esse livro. Bom, vamos para a questão agora, né? Para a questão do Enem, mas eu queria fazer questão de mostrar para vocês esse livro bem bacana, recomendo. Então é um livro que vocês podem ler nas férias para quem ainda não leu. Muito interessante, vão gostar para quem gosta aí de investigação, de livro de suspense. É uma obra muito bacana, muito interessante, um personagem famoso e é um livro que vale a pena, beleza? Então vamos agora para a questão aí do Enem que caiu nesse ano aí para vocês sobre um estudo em vermelho, né? Então vamos lá. Então, galerinha, vamos lá para a questão. Olha só que interessante essa questão do Enem, que ela aborda sobre o livro, olha só. A questão 8 aqui, no caso, a gente tá analisando o Enem de 2019, o caderno azul. Então, aqui é a questão 8 do caderno azul, mas vocês podem olhar em outros cadernos aí, né? A mesma questão, mas em números diferentes. Beleza, questão 8 aqui no caso, aí ela começa assim, olha só. Meu caro Sherlock Holmes, exatamente aquela parte do livro, né, que a gente leu aí. Algo horrível aconteceu às 3 da manhã no Jardim Lauritson. Nosso homem, que estava na vigia, viu uma luz às 2 da manhã saindo de uma casa vazia. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e na sala da frente o corpo de um cavaleiro bem vestido. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de Enoch G. Draper, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Não havia marcas de sangue nem feridas nele. Não sabemos como ele entrou na casa vazia. Na verdade, todo assunto é um quebra-cabeça sem fim. Se puder vir até a casa, seria ótimo. Se não, eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber sua opinião. Atenciosamente, Tobias Gregson. O estudo em vermelho, né? Aqui é a descrição do livro. Aí a pergunta ela diz o seguinte, olha só. Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos presentes nesse texto tem a função de quê? Né? Restringir a investigação. Vamos ver se vocês acertaram aí também. Quem quiser tentar fazer, quem já fez o Enem de 2019, né? Mas quem quiser fazer de novo, ver se acertou. Restringir a investigação, deixando sobre a responsabilidade do autor da carta. B. Refutar possíveis causas da morte do cavaleiro, auxiliando na investigação. C. Identificar o local da cena do crime, localizando-o no Jardim Lauritson. D. Introduzir ao destinatário da carta, caracterizando sua personalidade. Ou apresentar o vigia, incluindo entre os suspeitos do assassinato. Então, qual seria o objetivo aí dessa carta? Nessa sequência de enunciados negativos, né, que estão presentes aí. Pausa o vídeo e vamos ver se vocês vão acertar, né? Se vocês acertaram, quem quiser tentar fazer. Então, galerinha, voltando lá, quem marcou a letra B acertou. Por quê? Aqui no caso ele tá perguntando qual seria o objetivo desses enunciados negativos. Que enunciados negativos? No caso, quando ele faz essa sequência, né? Não sabemos como ele entrou, não havia marcas de sangue. Na verdade, é um quebra-cabeça. Se não puder, eu lhe conto os detalhes e gostaria de saber. Então, essa parte, quando ele diz, não sabemos o que aconteceu, não houve assalto, não havia marcas de sangue. Então, qual que é o objetivo dele falar isso? É exatamente a letra B. Olha só, não restringir a investigação, deixando sobre a responsabilidade do autor da carta? Não, né? Não é somente a responsabilidade do autor da carta, porque ele pediu ajuda ao Sherlock Holmes, então não seria isso.
Olha só as outras. Identificar o local da cena do crime, localizando no jardim? Não, não é só identificar o local do crime. Ele não usa essa negação só para identificar o local do crime na carta. É, D. Introduzir o destinatário da carta caracterizando sua personalidade? Não, também não, né? Não é exatamente sobre ele fazer isso. Na verdade, essa negação tem um outro objetivo. Também nem apresentar o vigia, incluindo um dos seus suspeitos do assassinato. E, na verdade, ele não sabe quem é o suspeito, então ele deixou aí essa negação exatamente pelo fato de refutar possíveis causas da morte do cavaleiro, auxiliando na investigação. Então, ele só narrou o parecer dele, né? Ele só descreveu o parecer dele para tentar auxiliar na investigação, para tentar ver se poderia ajudar o Sherlock Holmes a desvendar um pouquinho aí esse mistério, pelo fato dele ser bem inteligente, né, e pedir, né, um pedido de ajuda mesmo pro detetive, né, poder ir lá, né, pro amigo, né, ir lá e tentar ajudar a solucionar esse crime aí. Então, é sim refutar as possíveis causas da morte do cavaleiro, auxiliando nessa investigação aí. Bom, espero ter ajudado, espero que vocês também tenham acertado, né? É uma questão fácil, mas na verdade tem bastante pegadinha. Se você for fazer, né, rápido, é perigoso você errar. Tem que prestar muita atenção nos detalhes, como se diz, na investigação aí da questão, beleza? Bom, gente, espero ter ajudado. Super recomendo esse livro para vocês, é bem bacana, bem interessante. Vale a pena ler, tá? Quem gosta de leitura vai gostar mesmo de ler esse livro. Bom, espero ter ajudado vocês, né? E te vejo aí nas próximas questões, nas próximas dicas sobre estudos, sobre livros, né? Sobre temas aí que tem a ver com o Enem aí. E desejo boa sorte para vocês e nunca parem de estudar, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.